Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, uma prosa aqui especial, né? Uma prosa editorial, sim, né? Vamos estar conversando e conhecendo um pouquinho mais do trabalho da turma lá do Literato Dente de Leão, né? Que faz um trabalho riquíssimo, né? Com relação aí a um periódico, né, a uma newsletter que eles trabalham e desenvolvem e nos apresentam todo mês. E iniciamos no mês passado essa parceria de poder ter conhecer um pouquinho mais o projeto como um todo e também conhecer, né, os autores que participam dos projetos conforme as edições e, acima de tudo, conhecer a escrita deles e o que eles trazem de mensagem, de textos e de informações, né? Porque a cada edição, uma vai superando a outra. Então, a gente fica ansioso para saber, né, o que a gente vai ter ali dentro. Então, o nosso combinado hoje é justamente isso, a gente conversar sobre a edição de número 22, que trata, né, da temática do Padim Cícero, que eu já vou falar um pouquinho mais, né? Fazer a apresentação em si, conversar com os autores, daí eu vou estar aqui fazendo uma breve apresentação deles, né? E também já nos antecipar do que vem para o mês que vem. Então, se você perdeu a live que nós fizemos no mês passado, fica o convite para que você possa, né, depois dessa, assistir a primeira live dessa parceria com o Literato Dente de Leão, para que você possa, né, saber o que nós falamos, porque a temática da conversa passada, né, da live passada, foi da edição 21, que é Viva a América Latina. Tá? Então, foi uma conversa muito interessante, e dentro dessa edição, né, da passada, de 21, os temas muito interessantes, tá bom? Bom, dando continuidade, eu vou então agora, na verdade, fazer uma apresentação do Literato Dente de Leão. Na sequência, a gente dá entrada aí, então, no assunto desta live, tá bom? Então, Literato Dente de Leão é um veículo de divulgação literária, gratuito e de circulação livre. Prezam pela autoria, criatividade e relevância social dos textos. Incentivam escritores independentes a exporem sua escrita, seu ponto de vista, né? E realizam um trabalho crítico, sem amarras, tudo em prol da cultura brasileira. Então, vamos reforçar, na verdade, né, a questão da participação de quem quiser participar nas próximas edições, porque, né, a participação no projeto é de forma gratuita. Tá? Isso que é um projeto interessante para que você que está, às vezes, iniciando na escrita, quer começar a soltar seus textos e também ter um acompanhamento, né, editorial, para que você possa conhecer, na verdade, que depois que a gente escreve um texto, a gente ainda trabalha esse texto para que ele possa ficar, né, redondinho para quem vai ler. Bom, sobre esta edição, né, de número 22, a de junho de 2025, aqui está então oficialmente no ar, o tema é Padim Cícero, tá? Então, a gente tem aqui uma breve descrição que diz: Cícero Romão Batista, Padre Cícero ou Padim Cícero. Se tivesse nascido na Europa, há muito tempo ostentaria o status de santo. Mas foi justamente por ter nascido no agreste nordestino que teve sua conduta sacerdotal questionada pelo milagre da consubstanciação da hóstia em sangue durante as missas celebradas por ele. Maria Araújo, uma mulher pobre e negra, seria instrumento do divino? Por que as hóstias consagradas transformavam-se em sangue na boca dela? Fanatismo, fé, fraude, eram muitas perguntas. O fato é que o povo sempre acreditou. A crença em um milagre no sertão era comungar de um Cristo que jamais se esquecera deles.
sertanejos em meio à seca e à miséria. Um fiapo de esperança tecido por um padre impedido de exercer seu sacerdócio. Existiria um roteiro mais nordestino do que este? Talvez seja por esta razão que Padi Inciso é cultuado até hoje, passados mais de 90 anos da sua morte. Confesso que, na verdade, eu conhecia por cima, né, a história do Padi Inciso, e fiquei muito surpresa com o material que esta edição de número 22, né, do Literato Dente de Leão trouxe. Então, eu vou chamar agora para dividir comigo e com vocês a Daiane Carrasco, que já está aqui, para que ela possa falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? E daí, na sequência, a gente vai conhecendo, né, os demais autores que puderam estar hoje aqui conosco, conhecer um pouquinho mais de cada um e do seu texto, tá bom? Então, vou fazer o convite aqui para a Daiane. Oi, Daiane. Oi, tudo bem? Tudo E aí, jóia? Natasha? Você está me ouvindo e vendo? Te ouvindo, estou. Te vendo, não. Não estou te vendo. A minha filha Olga, deixa eu mostrar aqui a minha assistente hoje. Não, deixa aqui. Ela tá dizendo que não quer aparecer. Ela tá de assistente aqui hoje da nossa live. Maravilha, maravilha. Bom, se não tiver problema para você, porque como você também vai ter um momento em que você vai sair, vamos torcer que no seu retorno, né, essa instabilidade não aconteça, tá? Mas vamos lá, vamos querer saber um pouquinho sobre essa temática, né? Porque eu estava observando de todas as edições do Literato Dente de Leão, apenas duas, né? E essa é a 22ª, apenas duas foram de temáticas exclusiva, que foi a da edição de número 17, de Chico Buarque, né? E essa que é do Padi Inciso. Todas as outras tinham uma temática muito ampla, com diversos olhares. Então, como que foi a escolha e como que está sendo a devolutiva dos leitores em relação à temática? A gente, geralmente, as temáticas do literato, elas são mais abrangentes, porque são temáticas, digamos, um cunho mais cultural ou social. A gente teve a temática do Chico Buarque, né, que é a obra, né, da pessoa, né, do artista Buarque, e agora a temática do Padre Cícero, né, do Padi Inciso. A escolha da temática foi porque era de junho, né, que a gente sempre lembra das festas juninas, só que de festa junina, isso sempre evoca os santos do mês de junho. Uhum. Só que a gente falar um pouco dessa tradição, né, dos santos ditos, entre aspas, europeus, né, São João, São Antônio, São Pedro, é uma temática que, em termos de sociedade brasileira, talvez não nos digam tanto quanto a devoção popular que o nordestino tem em relação ao Padre Cícero. Então, por isso que eu e o Sérgio, né, nós estudamos e pensamos que seria interessante a gente falar um pouco do Padre Cícero. Quem foi Padre Cícero? Por que os nós têm essa relação íntima com o Padre Cícero? Então, por isso que a temática foi escolhida para a edição do mês de junho. Entendi. E esse retorno dos leitores, está tendo uma diferença em relação às demais edições? Como que está sendo? Então, muito interessante que alguns leitores entraram em contato comigo e falaram que sabiam, né, já tinham ouvido falar do Padre Cícero, mas nunca tinham olhado a fundo a história dele. Não sabiam por que o nordestino tinha devoção ao Padre Cícero, não conheciam a história dele.
Ou seja, ele é cultuado por uma ela de brasileiros, ao mesmo tempo em que permanece desconhecido para a maioria, né, dos brasileiros, de modo geral. Então, aqui no Rio Grande do Sul, poucas pessoas conhecem de fato a história dele. E agora, na edição, tiveram a chance de conhecer. Sim. Eu confesso que eu fui uma, né, das pessoas que pude conhecer um pouquinho mais, até porque a edição veio mais recheada de imagem, e eu achei que ficou super charmosa, porque a gente pôde, né, Ah, que conhecer bom. algumas fases, né, do Padre Cícero, porque tem imagens dele mais jovem e tem imagens dele já Uhum. ali depois dos 80, né? E então foi bacana Isso, ir conhecendo. eu posso só agradecer também ao pessoal do Santuário Nossa Senhora das Dores de Norte, que cedeu as imagens a gente, tá? Então, o pessoal de Juazeiro nos cedeu essas imagens e foi de grande porque eu não queria pegar imagens de acervos, né, de modo geral, eu queria que fossem imagens mais intimistas realmente do Padre Cícero. Uhum. Até mesmo porque no início do século XX a gente tinha muito pouco fotografias, então o pessoal de Juazeiro gentilmente nos cedeu essas imagens. Sim, e olha, ficaram maravilhosas ali dentro, né? A gente vai respirando conforme o texto e vendo um pouquinho da trajetória dele, né? E eu fiquei assim muito surpresa com a sabedoria dele, né? Em alguns textos que ficaram muito claros ali, que a gente vai conversar no decorrer aí, principalmente com quem escreveu os textos, né? Eu queria, então, na verdade, só passar para quem está nos assistindo que a live de hoje é, então, uma live diferente, né? Uma live editorial, onde nós estamos conhecendo a edição de número 22 do Literato Dente de Leão, né? Com a temática do Padre Inciso. E aí a gente tem aqui, na Uhum. verdade, de forma resumida, o que, que o leitor vai encontrar ali dentro? Uma resenha do livro Pedra Bonita, né, por Daiane Carrasco, que nós já vamos falar sobre isso. Baile Perfumado, que é um filme de 1996, né, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, né, mas quem fez um texto falando sobre o filme foi o Paulo Câncio, que a gente já vai chamar ele também. Tivemos um texto aqui também interessante, Um Milagre no Sertão, por Ivo Pires Leon. Aí tem um outro texto, Jesus não há de descer nos céus e fazer milagres entre o povo sertanejo, por Daiane Carrasco. Um outro artigo aqui, Um político entre coronéis e cangaceiros, por Gustavo Caperuto da Mota. Um texto da Karine Souza e Pousas, né, que me surpreendeu porque Uhum. ela, acho que na maioria das vezes sempre traz uma prosa e dessa vez ela trouxe em versos, né? Achei que ela é super, Sim, tem várias vertentes, né? Achei muito interessante que seria aqui o texto sabe? dela, Vida de Romeiro. Aí nós temos um texto do Marcelo Elo Almeida, Os Retirantes. Temos daí também um texto da Cristiane Andréa, O Santo do Sertão, e aí depois vem alguns livros, né, algumas indicações de livros e o corpo editorial. Então, já por esse breve resumo, né, esse sumário, vamos dizer assim, a gente já fica muito curiosa de conhecer um pouquinho o olhar de cada um que contribuiu nesta edição, né? Então, eu queria, na verdade, chamar para dividir o espaço aqui com a gente, para que a gente possa mergulhar, então, na edição, chamar o Paulo Câncio, pode ser? Claro. Então tá, então eu vou chamar ele e aí a gente vai conversar primeiro com ele sobre o texto e depois eu volto, né? A Daiane fica aqui, depois eu volto ali com ela para a gente conversar sobre o texto dela. É que a Daiane deu essa introdução aí, então vamos chamar o Paulo para que a gente possa conhecer um pouquinho ele, né? O texto que ele traz. Oi, Oi, Paulo. Daiane. Tudo bem, Tudo querido? bem? Oi, Paulo, tudo jóia? Seja bem-vindo ao Prosa Bom, Verso e Vinho, viu? obrigado. É um prazer É, estar aqui. vocês estão tomando alguma coisa?
Eu tô tomando aqui É, um Keep Cooler sem álcool. Hoje não é Paulo, iogurte. Paulo, você está tomando alguma coisa? No momento, não. Não? Eu vou fazer um brinde com a Daiane só para que a gente possa, na verdade, né, desejar boas energias, né, enfim, para o projeto e para cada um que estiver aqui conosco, tá bom? Então, ó, um brinde para Literato e para todos que contribuem, né, com o seu E... tempo e com as suas palavras, né, que venham muito sucesso. Já é um sucesso esse projeto, né? Então, um brinde. Obrigada. Bom, Paulo, conta pra gente aí como que foi a construção do seu texto, quando você escolheu ou recebeu esse desafio e como que você foi trabalhando com esse texto. Olha, eu sempre gostei de filmes, de assistir. Então, quando eu vou fazer uma resenha de um filme, eu primeiro assisto o filme todo de uma vez para ter uma visão geral. Aí depois disso, cada dia eu divido o filme em partes, para ter um olhar isolado daquela parte toda e faço algumas anotações. Aí depois comparo as anotações todas para daí fazer o texto. Quer dizer, o interessante é que esse filme Baile Perfumado, ele é muito em torno de Lampião. O Padre Cícero realmente, ele já faleceu quando começa o filme, mas se mostra assim, que ele tem uma influência muito grande em Lampião, em coronéis, no capitão de polícia, quer dizer, que para homens de poder que faz muitas coisas, não são nada assim, religiosos no sentido espiritual da coisa, mas que tem uma reverência muito grande à pessoa dele. Sim, exato. Esse filme eu conhecia por cima, né? E eu achei muito interessante a forma como você vem, na verdade, contando, né, um pouquinho mais para quem quer conhecer, porque às vezes a gente sabe que existe às vezes um certo preconceito com filmes nacionais, né? Mas você traz um texto, uma narrativa que nos convida, né, a mergulhar neste universo e conhecer um pouquinho sobre não só a história de Padre Inciso, mas ali da região nordestina, do cangaço, de Lampião, né? E eu achei muito interessante que você traz um gancho dentro do seu texto numa edição anterior que vocês também já publicaram, né? Que seria ali quando você diz assim, provavelmente se refere à Volta Seca, um dos imigrantes dos da areia, Capitões da Areia, de Jorge Amado, ou seja, né? Já houve comentários sobre esta obra de Jorge Amado, né? E que você faz esse gancho. Achei que ficou muito bacana, porque às vezes quem está caindo de paraquedas nesta edição, né, vai também olhar, né, vai se atentar a essa questão de que, olha, né, existem as outras edições e tudo mais. Então, eu achei que ficou muito legal. Esse detalhe que às vezes é tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grandioso, né? E aí, Paulo, conta pra gente o seguinte: você é pianista. Sou. Sim, E é um como grande você. pianista. E É, deixa eu só abrir um parênteses sobre esse filme, Natasha. É que o Benjamin Abraão, que é o personagem do Baile Perfumado, na vida real, foi ele que fez realmente as filmagens do verdadeiro Lampião. Então é muito interessante, é muito legal isso, sabe? Que sim, o filme é uma metalinguagem, né? É um filme que conta realmente a história do cinema brasileiro. Então, é um filme que vale muito a gente assistir. E o Paulo conseguiu captar muitos detalhes sensíveis do Baile Perfumado. Eu agradeço imensamente ao ter aceitado esse desafio. O José de Vasconcelos está fantástico, né, também nesse Duda Mamberti, né, brasileiros. Então, eu acho que a gente tem que se abrir mais à nossa cultura. Então, eu agradeço imensamente ao belíssimo trabalho que o Paulo fez nessa edição. joia. Paulo, onde que você, para quem tiver curiosidade de conhecer o filme,
você assistiu por qual meio? Só para você, às vezes, ajudar as pessoas. Por exemplo, encontrei no Netflix ou encontrei em alguma plataforma. Não, esse filme, quer dizer, ele está no YouTube, ele pode ser assistido gratuitamente. Agora, pegando a questão que você falou com relação ao link, quer dizer, porque tanto Capitães de Areia, de Jorge Amado, quanto Baile Perfumado, eles têm base na vida real. Uhum. Aí daí, quer dizer que esse link ser uma coisa assim, quer dizer, poxa, o personagem do livro é um personagem de outro. São dois autores diferentes, quer dizer, mas faz essa conexão, porque são baseados na vida real e da nossa cultura. E às vezes, ou seja, muitos desses filmes brasileiros que têm mais destaque, que as pessoas escutam mais, são às vezes filmes mais escandalosos, que não tem nem muito conteúdo. Muitos desses Aham. filmes culturais, as pessoas precisam descobrir mais. Exato. E eu fiquei pensando, gente, que homem corajoso de estar lá filmando, né? Eu fiquei assim surpresa. Eu Sim. falei, gente, olha só a coragem dele. E que importância de deixar esses registros, né? Para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da nossa história, né? Aqui do Brasil. Que a gente possa valorizar o que é nosso, né? Uhum. Deixa eu Não, com perguntar para. certeza. Pode falar, Daiane. E esse filme do Benjamin, né, ele foi filmado ali, né? E ele realmente ele viveu ali um tempo um lampião, sim, no meio da Caatinga, né? Então, para fazer esses registros, ele faz parte do arquivo da Cinemateca Nacional. Então, é histórico fantástico, assim. Sim, com certeza. Paulo, falando agora um pouquinho sobre você, né? Que é escritor, pianista. Onde você encontra tempo para escrever? Fala para gente dos seus dois livros. Conta um pouquinho a história da trajetória de aventureiro e momentos da vida. Olha, tempo para escrever, eu digo que a arte, a literatura, a música são meu plano de aposentadoria. Me aposentando, porque eu não vou ter problema. Às vezes é um pouco corrido, mas outras horas a coisa chega a ser um pouco divertida também. A gente vai se envolvendo na coisa. Porque eu comecei escrevendo, Momentos da Vida é um livro de contos. Eu comecei meu trabalho literário com contos. Eu Uhum. estava convalescendo uma cirurgia de ouvido. Aí isso meio que faz com que a gente esteja em casa num retiro espiritual forçado. Então eu era ficar deitado, assistir televisão, ler. Aí eu comecei a escrever. Aí, naquele tempo circulava por e-mails muitas frases de pensadores. Aí a gente pegava uma frase de pensador, quero passar essa mensagem. Vou botar essa mensagem em uma feira, uma escola. Onde é que eu vou botar? Aí da mensagem eu fazia uma história para fazer. E daí, depois eu vi uma frase de um filme, alguma coisa, uma frase que uma pessoa me falava. Eu fui pegando de várias fontes. E hoje, o Momentos da Vida, ele tem esses contos agrupados por temas. Temas como sofrimento, responsabilidade, tomada de decisão, ira, inveja, empenho. E ao final de cada tema, tem questões para reflexão, propondo comparar situações dos contos com situações da vida. O que eu tive de feedback de alguns leitores que eles se viram naquelas situações. Pode ser uma situação diferente, mas a essência é a mesma. Uhum. Como no caso das fábulas. Às vezes as fábulas são tiradas de situações da vida. Aquela moral pode ser encontrada em diversas situações. Inclusive, quer dizer, com esse livro, eu já dei uma aula em um curso de educação emocional para a formação de técnico de enfermagem. Olha. Que a dona do curso leu o livro e tudo. Olha, técnico de enfermagem lida muito com o sofrimento dos pacientes e é muita pressão, ele não pode se irritar. Você pode usar alguns pontos do seu livro para falar sobre o tema? Eu posso. Para mim foi uma coisa altamente gratificante. E, bom, esse é o Momentos da Vida. O Trajetória de Aventureiro, Jesus vai sentir que ele tem essa figura parecendo um labirinto. O Uhum. personagem, ele passa por muitas adversidades, muitas dificuldades na vida. E ele, quer dizer, os pais dele morrem cedo de um acidente de carro.
Então, da mãe, era um pobre legado ao estoicismo. Ele aceita a vida como a vida se apresenta. Do pai, o pai tem um otimismo contagiante. Então, ele desenvolve uma filosofia de vida, seja por herança familiar, seja pelas próprias dívidas que ele passava, ele foi meio que empurrou nesse processo dele conhecendo a si mesmo. Aí ele passa a ser uma pessoa tipo, de otimismo total. As coisas vão melhorar. Ele acredita nisso. Mas enquanto melhora, eu estou bem a si mesmo. Quer dizer, otimista, ver o lado bom das coisas e, ao mesmo tempo, acreditar que as coisas vão melhorar. Então, ele fica no processo de conhecer a si mesmo. Por isso a ideia de um labirinto. Aí a cor rosa, porque essa capa foi feita por um artista plástico. Não sei se eu estranhei. Eu disse, olha, Paulo, eu só posso desenhar aquilo que eu estou sentindo. Eu achei mais interessante desenhar o interior dele. Ele parece um passarinho, pela leveza que ele leva. A vida não é um mar de rosas, mas ela é pop. Quer dizer, mas ele pinta de rosa a vida, a forma que ele leva. E ele está sempre passando pelas mais diversas situações, vai por um caminho, vai por outro. No início ele vive de forma assim, muito aleatória, se jogando em várias experiências. Até que é um ponto que ele começa a tomar mais um certo rumo na vida. Então, eu digo assim, de que essa grande aventura, que é a vida realmente. Aí depois eu acrescentei a figura do personagem. Mas quer dizer, na frente, atrás do teu corpo físico, na frente, a alma, a essência da pessoa. Olha que bacana. E esses muito muito interessante, na verdade, né, esse olhar. Eu confesso que eu sou mais otimista do que pessimista. E você? Sim, eu também. É porque tem gente que Ah, é pessimista, né? Então, que só pensa que vai dar errado, mas eu sempre acho que vai vir alguma coisa melhor. eu confesso que eu tenho certa dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas pessimistas. Que uma coisa é o contrário. Eu devo me trabalhar para passar o otimismo para a pessoa. Mas é um desafio constante. A Uhum. gente tenta fazer o melhor, tenta criar o melhor, mas cair e levantar é um desafio constante. Exatamente. Lidar com as pessoas, né, faz com que a gente possa refletir em vários momentos, né? Que cada um Aham. pensa de um jeito, cada um está passando por uma situação diferente, né? E esse seu livro, na verdade, esse último que você mostrou, me chamou muita atenção com relação a isso, né? A capa muito bonita, né? E as duas obras, o pessoal encontra direto com você. Olha, pode encontrar na Amazon. Uhum. Para as pessoas que moram em Salvador, se tiver alguém em Salvador assistindo, tem nas livrarias LDM e na livraria Escarim do Shopping Barra. Ou pode ser diretamente comigo. Joia, maravilha. A gente teve uma pergunta ainda há pouco do Ivo que perguntou do filme, em que ano ele se passa, né? Eu estou aqui tentando achar rapidamente. Eu sei que o Baile Perfumado foi lançado em 1996, né? Agora, o filme, ele se Na verdade, a passa gente já na... respondeu ali, o enredo é mais ou menos por volta de 1934, né? Ah, Beleza, Mais ou maravilha. menos nessa época que o Lampião acaba sendo morto pela polícia em 38, né? Uhum. E aí o Ivo pergunta em que fase o Lampião. Olha, na verdade, o Lampião, ele pergunta assim, Lampião, né? Justiceiro, Cangaceiro. político. É, Ele se declamava, né? Se autoproclamava o governador do sertão, como, né, o próprio Paulo fala no texto dele. Mas a atividade que o Benjamin Abraão vai lá e filma é ele nos acampamentos, né, no cangaço mesmo, né? Então, pergunta do Ivo. Não sei se o Paulo quer colocar alguma coisa aí. é, é porque ele se declara governador do sertão. Se eu, por acaso, quer dizer, age de maneira violenta, é porque as pessoas não respeitam isso para fazer. Mas passa de fato muita coisa, até da vida do cangaço, quando ele mostra aquele homem poderoso, mostra até muita sensibilidade, até de uma vivência assim, meio artística dentro do cangaço. Ele mostra o lado sensível, mas ele se afirma como um homem
poderoso, que eu sei que existe uma fase da história de Lampião que ele até ajuda em luta política ali para fazer para tudo, mas não é esse o momento do filme. Certo, perfeito, perfeito. Até porque, na verdade, né, aquele período e a região em si, né, era ali quem mandava, quem mandava bala, né? E às vezes não é tão diferente de atualmente em algumas regiões do Brasil, né? Então é um filme que está atual, que é ainda atual, né? Vamos dizer assim. Paulo, adorei conversar um pouquinho com você. Fique aqui com a gente, porque agora eu vou perguntar para a Daiane, tá? Para que ela faça a fala dela referente à contribuição dela dentro dessa edição, sobre a resenha do livro Pedra Bonita. Oi, Daiane, ouviu? Ah, pode falar. Claro, claro, ouvi. Então eu vou agradecer primeiro a participação do Paulo. Paulo, um beijo grande. Vou te mandar os livros semana que vem para a gente tentar colocar em algum acervo lá de uma biblioteca da Bahia. Então, meu amigo, meu querido, muito obrigada por tudo sempre. Bom, agora então eu falo do livro, Natasha. Isso, pode engatar aí sobre a sua contribuição dentro do literato, né? O seu olhar sobre a resenha do livro. Então tá, gente. Então a resenha da edição foi esse belíssimo livro aqui do José Lins do Rego, Pedra Bonita. É um livro que fala de uma temática que já foi abordada, por exemplo, por Ariano no Pedra do Reino, né? Que é um livro que versa sobre o massacre da Pedra. Né? Eu não sei se o pessoal do restante do país conhece, mas nós tivemos, né, um culto sebastianista no sertão. O que é um culto sebastianista? Portugal teve um rei, Dom Sebastião, que foi morto durante uma né, e cujo corpo nunca foi encontrado. Os portugueses acreditavam que Dom Sebastião voltaria e faria, então, né, de Portugal um reino esplendoroso. Então, esse é o culto sebastianista. Tá? É como se fosse um culto messiânico. E no sertão do Nordeste, a gente teve também um culto sebastianista. Alguns fanáticos religiosos, então, que Dom Sebastião voltaria, né, no Nordeste, e que para que ele se manifestasse, então, a Pedra Bonita ter lavada com sangue, né, do sacrifício dos meninos, digamos assim. E as pessoas desesperadas, né, com a fome, realmente sacrificaram seus filhos, só que, logicamente, Dom Sebastião nunca apareceu. Então, essa triste história é do massacre da Pedra Bonita e que José Lins do Rego explora no seu belíssimo livro Pedra Bonita. A partir, então, de um personagem, né, o Bentinho, que tenta, então, encontrar seu lugar no mundo. O Bentinho vem, porém, ele é criado na Vila do Açu, e o livro vai se desenrolando nessa temática. Então, o que eu acho, assim, interessantíssimo, né, desse livro? É que hoje em dia a gente está vendo aí o sucesso que o documentário Apocalipse nos Trópicos está trazendo aí para a Netflix. E José Lins do Rego, na sua obra aqui, Pedra Bonita, ele já cantava essa pedra há muito tempo. É muito eloquente de mostrar com a arte por que a religião precisa ser separada do Estado. Então é um livro assim fantástico. E por que eu acho que é fantástico a gente pensar na literatura como uma ferramenta de transformação social? Porque a arte chega em redutos que o debate racional não. Então, essa é a beleza da literatura. A gente não consegue sentar e discutir com pessoas de diferentes histórias pessoais a importância de um Estado laico, mas a arte consegue. Então, essa eu acho
importância e a beleza, né, da gente ter acesso aos nossos autores, a gente ler com cuidado, com atenção, com carinho, né, os nossos autores, porque eu acho que essa realmente é uma grande função da literatura brasileira. Exato. E é como você disse, né? Ler com cuidado, com atenção e sempre se lembrar no contexto, né? Em que período foi escrito, né? Como que foi a infância, ou não só da região, mas até do próprio autor, né? Porque a gente vai identificar muito dessas particularidades dele dentro da obra, muitas vezes, né? Mas é sempre olhar com carinho, né? Porque são fases diferentes do que a gente vivencia hoje, mas a mensagem muitas vezes é muito atual, né? Você deixou ali no Uhum. seu texto, Daiane, uma reflexão muito interessante. Você diz assim, ó, até onde alguém iria por uma esperança ínfima de não precisar lutar até a exaustão para simplesmente ter o que comer, né? Então a gente sabe Uhum. que Sim. ainda hoje, muitas pessoas passam por muitas dificuldades, muitas necessidades, e que para pôr comida na mesa, né, precisam, às vezes, né, sei lá, fazer alguma coisa, né? Então, é muito complicado, né? Mas, como eu disse para o Paulo, que eu sou otimista, né? Eu acho que as coisas vão mudar. A gente, né, acredita que um dia de cada vez, e assim a gente vai levando, né? A gente vai levando. E é um texto, Daiane, Não, que eu com gostei muito certeza. de conhecer um pouquinho mais a obra e, ao mesmo tempo, a gente acaba sempre conhecendo mais quem escreve, né? Que, no caso, foi você, tá? Quer falar mais um pouquinho? Uhum. Eu acho que é interessante, né, que essa frase, porque quando a gente olha para alguns fatos, por exemplo, por que que no Nordeste o cangaço? Por que que no Nordeste um político? Por que que as pessoas fizeram o que fizeram no Massacre da Pedra Bonita? É muito fácil a gente julgar olhando de fora em 2025, num grande centro urbano, olhar para esses fatos e julgar. Eu acho muito interessante nessa obra Pedra Bonita é que o José Lins do Rego ele nos mostra o quão complexo é o sertão, o Uhum. quão complexa a falta de tudo, o quão complexo é o abandono dessas pessoas. Então eu acho assim que é fantástico, né? A gente há uma obra dessas que não é gente tão longa assim, tão extensa, tá? É um livro que dá para ler facilmente. É minha dica aqui, né, em tempos de tudo que a gente está vivendo, né? Vamos olhar para as grandes mentes do passado, ler, né, o José Lins do Rego. Exato. Tem um comentário do Cícero Manuel, que diz assim: o paraibano José Lins do Rego deu grande contribuição para a literatura brasileira. Com certeza, né? Paulo, antes que eu me despeça de você e peça para que você possa abrir espaço para o Igor, deixa sua mensagem para quem está nos assistindo, né? Mais uma vez sobre os seus dois livros e aonde encontrar os seus livros. Olha, porque minha mensagem é porque para mim a escrita é um processo de autoconhecimento. Quando eu escrevo, releio o que eu escrevo, acho que eu me conheço melhor. E é a forma que eu tenho de inspirar o leitor a se conhecer melhor. Cada um escreve sua própria história. Livros são recursos de inspiração. Então, os meus dois livros, o Trajetória e o Momentos da Vida, eles podem ser encontrados na Amazon, em Salvador, Livrarias LD Miscaris, ou diretamente comigo pelo Instagram. Maravilha, maravilha. Paulo, obrigada pela sua participação, por você contribuir aqui conosco nesta noite, mas por você ser esse parceiro de tantas outras edições, porque quando a gente vai olhando as edições, você sempre está ali dentro, né? Contribuindo com o seu olhar, com o seu ponto de vista, e é como você falou, deixar uma mensagem para que a gente possa refletir, né? Para que a gente possa, na verdade, estar abertos para novos pontos de vistas, né? Que é a proposta, muitas vezes, do literato, né? É não dar tudo muito mastigado, mas fazer com que o leitor possa olhar, né, um assunto sobre outro ponto de vista.
Bom, eu agradeço estar aqui. Para mim, quer dizer, foi muito de grande alegria. Que bom, fico muito feliz. Eu vou pedir a gentileza para que você nos deixe, mas daí você vai ter que sair da live e depois voltar enquanto ouvinte, tá? Ali para que eu possa abrir espaço para o Igor entrar, tá bom? Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Joia. Então, tivemos já dois assuntos aqui para quem está chegando. Nós estamos falando sobre a 22ª edição do Literato Dente de Leão, que é sobre o Padre Cícero, né? Então, eu vou fazer agora o convite. Deixa eu ver aqui quem que já se manifestou ao Igor. Então, eu vou chamar o Igor para dividir o espaço aqui conosco. O Igor que esteve no mês passado também, né? E nesta edição ele traz uma temática sobre o milagre do sertão. Oi, Igor. Olá, tudo bom? E aí, Tudo tudo já? Tudo bem? bem, querido? Tá frio Tudo aí, rapaz? bem? Puxa, a vida tá muito frio. Hoje fez frio e choveu, viu? Você fala de onde mesmo? Guarulhos. Guarulhos, né? É verdade, alguém de São Paulo conversou comigo hoje, o Marcos do Toca do Aventureiro, e disse que ontem também estava frio por aí, né? Ontem não. Ontem até que fez um dia gostoso, assim. Mas hoje amanheceu com chuva, muito frio. Eu tô todo encapotado. E tomando meu chocolate quente. Saúde. Adoro, Ah, saúde. Muito Saúde. sucesso para você, viu, Igor? Ah, obrigado. Peraí, já que a gente brindou, né? Hum. Então, Igor, conta pra gente a sua participação nesta edição, né? O que que você traz aí para o leitor? Qual é a mensagem que você traz? Olha, quando a Daiane passou a pauta, né, eu já peguei o primeiro texto, o primeiro tema que tinha, que era sobre o milagre, né? Então eu não peguei eu comecei a escrever a partir que ele recebe a sentença do clero e que ele foi, vamos dizer assim, expulso da igreja, né? Que ele não podia mais cumprir os ofícios religiosos, né? Uhum, E eu quis colocar isso, escrever desse momento, o que ele sentiu, né? Naquele momento que ele entra assim, agora você não pode mais realizar os ofícios religiosos, né? E uhum, eu tentei colocar assim, a reação dele, né? Aceitou tranquilo, né? E ele diz para um dos clérigos que ele fala assim, vocês vão passar, mas eu vou continuar, né? Quer dizer, a história vai esquecer vocês, mas a história vai estar sempre lembrando de mim, né? E ele fala do milagre, da consubstanciação da hóstia. Ele fala que durante 2 anos Deus guiou a sua mão para isso, né? uhum. Durante 2 anos. E por que somente agora que a igreja estava se incomodando tanto, né? Então não é uma coisa que eu inventei. Não, foram durante 2 anos que isso aconteceu, esse milagre, né? Sim. Eu sinalizei essa parte no texto que você comentou, porque justamente me chamou a atenção também, né? Que você diz assim, né? A fala dele. Como queira, eminência, aceito a minha penitência, embora injusta, pois contra o vosso poder nada posso fazer. Infelizmente, levarei para o túmulo o estigma de ser um proscrito da igreja, mas um dia serei reabilitado e ninguém se lembrará dos senhores, né? E isso é uma realidade, né? A gente não sabe quem foram as pessoas que estavam ali, né? Mas ele em si, né, se fortaleceu e a gente fala só sobre ele, né? O Padre Cícero. E essa questão também que você comentou ainda há pouco, em relação a que ele questiona, né? Você traz muito essa questão do questionamento dele, mas sempre com muito respeito, né? Ele aceita, ele está sendo injustiçado, né? Mas ele sempre vem questionando, né? A igreja no sentido de que elas acreditam no milagre, mas quando acontecem não acreditam, né? E isso também é muito interessante para quem for conhecer mais o seu texto,
né? Porque você traz outras informações também muito interessantes e que a gente se questiona, né? Questiona. Por que que eu só acredito quando é de fora? Por que que eu não posso acreditar quando acontece na nossa casa, que é o Brasil? Isso é fato, né? Uhum, É igual a Dani estava falando dos santos que a gente venera, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Santo Antônio é um santo europeu, então a gente venera, mas vamos falar de São Cícero Romão. Para nós aqui, pelo menos a região do Sudeste, não sei o quanto do Sul, isso seria uma coisa, nossa, não, inimaginável, né? E para o pessoal do Nordeste, isso é uma coisa que eles creem de verdade, que o Padre uhum, Cícero hoje é um santo, né? E a gente tem que venerar esse santo, como um santo brasileiro, né? Como a Irmã Dulce hoje é venerada como santa, né? sim, E é uma santa nordestina. Então isso tem que ser se diz, talvez vou falar uma palavra banal assim, seja validado, vamos assim dizer, entendeu? sim, exato. Quero dizer que gostei muito do seu texto, Ah, viu? muito obrigado. Achei que você assim deu uma sacudida assim para que a gente pudesse, né, rever muitos conceitos também de cada um, né? Porque às vezes a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Mas é aquela questão nesse sentido, né? Igor, então agora falando um pouquinho sobre você, tá? É, você também é autor de livros, né? Sim, Você tem Veludo Azul, que é um livro de contos, né? isso. Fala um pouquinho dele para quem está nos assistindo, para conhecer rapidamente sobre os seus livros, para que eles possam te conhecer um pouquinho mais. No Veludo Azul eu peguei vários assuntos, né? É, tem mais da relação dos seres humanos, né? Da Uhum, solidão, né? Que eu gosto muito dessa coisa. Como você estava falando com o Paulo, e eu não sou otimista, eu sou pessimista. Tanto é que eu falo que eu não acredito em final feliz. Assim, todos os meus contos não têm um final feliz. Mas isso é uma coisa minha, porque eu acho que fazer um final feliz, tudo acabou bem, sabe? Não acredito. Então, eu quero tratar isso. Como diz um escritor que falou sobre o livro, são personagens em colapso, né? E eu achei muito legal isso, porque eu não tinha me atentado a isso, né? São personagens em colapso, né? Por causa da solidão, né? Do reencontro de um amor antigo e que você queria toda uma ideia como seria o retorno, né? E que a pessoa percebe, tipo assim, puxa vida, não era isso que eu estava imaginando, né? Queria ter toda uhum, uma expectativa para não terminar em nada, né? E assim, é o que eu falo, eu gosto de são, histórias curtas, não são textos longos, né? Mas que não tem um final feliz. entendi, Porque, como eu entendi. disse, eu não acredito em final feliz. Olha, olha que eu acredito em final feliz. Eu escrevo sempre com final feliz. Mas assim, é legal porque se a gente oferecesse sempre o mesmo, né? É o que eu costumo dizer assim, o que que seria do cor-de-rosa se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então, por isso que existem as outras cores, para que, né, a gente possa cada um escolher a sua Sim, cor. Né? E o que você falou sobre essa questão, né, de um amor do passado e de repente volta e a gente vê que não é porque às vezes o momento passou, né? Então agora já não faz às vezes sentido, né? Então eu estou tentando fazer uma versão final feliz aqui, tô brincando, tô é, brincando. A verdade, eu assim gosto também muito quando é esperançoso, né? Para que a gente possa sempre pensar bom, enfim, é que você já falou que não é, que você não é otimista, né? Mas não, enfim, não. né? Mas enfim, mas assim, tá tudo bem. A gente vai continuar amigos, tá? Fica tranquilo. Fala pra gente então agora um pouquinho sobre o seu outro livro, As Incoerências e Insatisfações de um Casal Desapaixonado. Esse
Toda história tem dois lados. Uhum. A gente, por exemplo, quando um casal se separa, a gente ouve um lado. Sim. Né? Então a gente acredita daquele lado. A gente não ouve o outro. Né? A não ser que seja amigo do outro lado. Né? Uhum. O que eu quis escrever nesse livro é: o casal se separa e conta a sua versão da separação. Então, tem a versão dele e a versão dela. A versão dela é a mesma história, só que no ponto de vista dela. Então, quer dizer, Uhum. ela é a vítima, no lado dele, ele é a vítima, né? Então, no lado dele, ela é a culpada, no lado dele, no lado dela, ele é o culpado, né? E eu quis colocar isso. Você, pô, toda vez a gente ouve uma história, né? Mesmo uma história, com H maiúsculo, vamos assim dizer, a gente sempre ouve o lado do vencedor. A gente não ouve o lado do perdedor, né? Então, eu quis colocar nas incoerências e insatisfações do Canudos Apaixonado justamente isso, ouvir os dois lados. Quem está com razão, né? Sim. Porque um amigo seu fala assim, eu me separei, mas aconteceu isso. Você fala assim, puxa, que coisa, né? Mas você não viu o outro lado. Você não sabe o que aconteceu de verdade, né? Sim. Aí você tem que ouvir o outro lado para saber o que aconteceu, né? É isso que eu quis colocar. Nas incoerências foi justamente isso. Isso é uma realidade, né? A gente acaba tomando partido lógico, né, do lado da pessoa que a gente conhece. E a verdadeira história, às vezes nem os próprios envolvidos vão saber, né? Porque às vezes muitas coisas não foram faladas, não foram ditas, né? É uma situação complicada. Gostei muito dessa história. Vamos ver. Obrigado. Gostei muito, tá? E aí você tem também mais dois livros, né? O caso da mulher desaparecida. Isso. Esse na realidade, era para ser um conto. Ele era para ser um conto. Mas você começa a escrever e vai se envolvendo, o personagem vai tomando vida, e fala assim, eu não quero acabar aqui. Né? É um detetive particular, que ele recebe uma determinada tarde, final de expediente, ele recebe a visita de um advogado, uma proposta com muito dinheiro, né? Para procurar uma mulher desaparecida, que havia desaparecido há alguns anos, né? E que ele receberia muito dinheiro para isso. Um cara que está endividado, está com um aluguel atrasado e tudo mais, ele aceita. Ele não pensa duas vezes. Só que esse aceite, desse caso, vai levar a consequências que cada vez mais vão puxando ele para baixo. É um enredo bem legal, assim, porque situações, ele leva surra, quase morre, entendeu? E é muito legal. E assim, é uma história que eu vou contando um pouco da cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade grande, uma cidade violenta, né? E eu vou por aí, né? Mostrando os bairros de São Paulo, né? Entendi. Gostei mais da outra história, viu? Ah, Mas vamos lá. Aqui tem um comentário da Eliane Seixas que diz assim: o melhor é não tomar partido. Amigo neutro. Uma boa sugestão também. É uma boa sugestão, né? Porque, na verdade, às vezes a gente opinar ou não vai fazer diferença nenhuma. Então é melhor, às vezes, né? Guardar o que a mas, gente acha para nós, né? mas é que tem muito caso, assim, que a gente ouve, né? Da pessoa tomar partido mesmo, né? Uhum. Você não tem nada a ver, mas você acaba ficando com raiva da outra pessoa, né? De acordo com essa história chega no seu ouvido, né? A pessoa fala assim, pô, mas ela fez isso, ou ele fez isso, e nossa, que absurdo isso, né? Tô com raiva dele, né? E é isso e assim é as coisas, né? Eu até concordo, acho que ser neutro, fazer uma, poxa vida, que dó, né? Que pena, sabe? Sim, sim. Né? E sobre o toque do despertador? Também são contos, né? Aí são variados assuntos, né? O toque do despertador, que é o tema título, né?
É um Uhum. rapaz que vai procurar uma garota de programa, né? Uma garota de programa de luxo, né? E que ele fica esperando chegar a hora dele, né? Esse é o primeiro ponto. Fica esperando chegar a hora dele. Aí quando chega o momento, tudo mais, tudo aquele tralá, vamos lá, toca o despertador. Acabou essa hora. Entendeu? E eu falei assim, pô, cara, cria tanta expectativa. Vamos fazer aquele momento, que não sei o quê, tal. Chega na hora, é a coisa tão rápida. O despertador toca, olha, valeu, acabou seu tempo, tchau, né? Foi bom te servir, se quiser voltar outro dia, volta, entendeu? Mas, assim, sempre tem assuntos que tocam. E um dos contos que eu mais gosto, assim, desse livro, é Quem Vai Ficar com o Papai, que é mais ou menos baseado no filme é, Parente a Serpente, né? Que é a família se reúne para ver quem vai ficar com o pai doente, né? E ninguém quer ficar com o pai. Cada um encontra uma história. Ah, eu não posso ficar porque eu sou solteiro, eu não posso ficar porque eu tenho família, não sei o quê, não sei o quê. E é uma história muito forte, assim, né? Eu tenho um amigo meu que lia esse livro, mas, nossa, é tão forte assim, por que esse final? Assim, porque era o final, na minha opinião, mais viável e justamente pessimista. Certo, maravilha. A Eliane disse aqui de novo, né? Sempre uma pulga ali atrás, né, da orelha e tudo mais, né? São temáticas que fazem a gente refletir. E a pergunta que eu quero fazer para você, Igor, só responda sim ou não. Você vai estar na próxima edição do Literato Dente de Leão? Sim. Você já é praticamente sócio proprietário, né? Depois que eu comecei a escrever para literato, eu tomei um gosto, porque é sempre um desafio. Cada pauta é um desafio. Então, é isso que é gostoso, sabe? Os temas que o Sérgio e a Dani passam para a gente, você fala assim, meu, não dá para escrever isso aí, isso é impossível. Mas é que tá, esse é que é o Ah, gostoso, é o desafio, sabe? E você, obrigada, querido. e você não, falando sério, Dani, para nós é um desafio. Para quem está escrevendo, é um baita desafio. Eu falo assim, não, você não vou conseguir escrever, não, mas é Ah, aquela que coisa bom. assim, puxa vida, se eu não fizer, eu não faço como escritor, não é? Então Uhum. é essa coisa assim, puxa, vou atrás, vou escrever, vou pesquisar, é a ADN da retorno, olha, Igor, muda aqui, muda acolá, a gente muda, porque também a gente não acerta sempre de primeira, muito raro a gente acertar de prima, né? Mas o gostoso é isso, ela dá o retorno, fala assim, olha, Igor, dá para você reescrever? Poxa, para mim é um prazer, não, já falo para ela, não, já no dia Bom, seguinte já Igor, estou que bom. escrevendo, já escrevo, porque é isso é o nosso prazer. Enquanto escritor, é isso, né? Uhum. A gente está sempre escrevendo, né? Como diz o Paulo, escrever é uma diversão, é um prazer enorme, né? Então, a gente está Não, com mais. certeza, com certeza. Que E eu fico maravilha. muito feliz, assim, porque a gente vê, quando a gente acompanha o escritor que escreve para a gente regularmente, a gente começa a ver o crescimento dele, autor. Isso para mim, como editora, também é muito gratificante, sabe? A gente vê uma pessoa que cometia alguns erros, aí tu vê que com o passar do tempo, a escrita, a prosa, o enredo dos contos vai ficando melhor. Então isso é muito bonito, é muito bacana também. Isso é uma verdade. E é sempre legal a gente ter esse feedback de quem está de fora da construção ali muito em cima, né? De quem está criando o texto, né? Então, eu acho que justamente é isso, é estar aberto a essas observações que sempre vêm para enriquecer, né? Para contribuir. Isso é muito bacana. Igor, queria agradecer novamente a sua participação aqui, né? Dizer que seu texto eu adorei, né? Ah, muito Gostei de obrigado. todos, né? Mas seu texto tenho certeza que quem tiver o contato com o seu texto, né, vai gostar também, tá bom? Ah, muito Obrigada. obrigado. Quer deixar um último recado? Faça um escritor feliz. Leiam.
Maravilha. Eu queria pedir para a Daiane para a gente só, na verdade, inverter um pouco a situação. Eu chamar agora o Gustavo e a Cristiane para dividir comigo o espaço, para que daí eu volte com você para falar ainda sobre mais um tópico seu dentro, né? Que foi uma carta ali que você trouxe dentro do literato. E aí eu encerro com você sobre a próxima edição, tá bom? E torcer para que quando Claro. você Tá. retorne, você possa nos ver, ok? Tudo Ih, bem? não, é que deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, só assim, Ah, tá. Não, deu. vou pedir para que os dois, você e o Igor, então, deem espaço para que eu possa chamar o Gustavo Claro. e a Cristiane. E daí, no seu Tá, retorno, ok. eu vou, Daiane, torcer para que você consiga nos ver, que você não está me vendo, né? Tá? Tá, Eu tá, ok, vou então. Vou conversar com sair, eles e então. daqui a pouco. Beijo. Obrigada, Igor. Tá. Então, muito obrigado, hein? Prazer. Igualmente. Tchau, Até tchau. daqui a pouco, então. Até. O Cícero traz aqui um comentário: cada vez mais fortalecer minha convicção de ser um semeador de esperança, né? Muito bacana o comentário do Igor aqui. Vou então agora chamar o Gustavo, né? O Gustavo Caperuto da Mota, que é autor e editor. E vou chamar também a Cristiane Andréia, que é sexóloga, mestre em educação e que faz um trabalho muito bacana também. Não só os dois em suas carreiras particulares, né? Mas enquanto escritor e colaboradores do Literato Dente de Leão. Então, deixa eu chamar aqui primeiro o Gustavo. E agora eu vou chamar a Cristiane Andréia também. Oi, Gustavo. Oi, Tudo bom? tá me vendo? Agora você tem que inverter a câmera, Gustavo. Eu Ah, estou vendo mas é lógico, né, cabeção? É. no meio do celular. Isso. Agora também estou vendo os dois. Vocês Tá, estão me joia. vendo? Os dois estão me vendo? Não Sim, te sim, vejo. eu te vejo. Que bom, que bom. Gustavo, você quer entrar de novo para ver se na sua entrada dá certo ou quer manter assim a gente Não, toca? pode manter assim mesmo, a gente faz estilo rádio antigo mesmo, não tem Exato. problema. Bom, primeiramente é um prazer ter vocês aqui, conhecer, né? Ter essa oportunidade de saber como que foi a construção do texto, né? Dessa participação nesse projeto, né? Que vocês já vêm há algum tempo ali, né? O Gustavo, acho que... Quantas edições você tá, Gustavo? Nada, essa é a minha primeira edição. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Agora, a Cristiane já está há mais tempo. Não muito tempo, mas estamos aí na edição da revista. Eu acho que essa eu acho que é a terceira. Entendi, entendi. Maravilha. Gustavo, você me permite começar com a Cristiane? Por favor. Então, tá jóia. Cristiane, conta pra gente como que foi, na verdade, assim, quando você recebeu o tema ou quando você escolheu o tema. Porque você traz aqui um texto em versos, né? Sim. E eu achei muito interessante. Conta pra gente aí. Então, assim, na verdade, para mim, não era nenhuma novidade a história de Padim Cisso. Eu Uhum. sou formada em letras, né? E na faculdade a gente tem que mergulhar por meio das literaturas. Mas confesso, né, que essa literatura mais árdua, essa literatura nordestina, nunca foi o meu forte, né? Mas foi muito interessante porque todos escolheram os temas. E eu fiquei para o final, porque justamente por não ter essa familiaridade. E aí eu olhava para lá, olhava para cá, olhava para cá, e eu falei assim, bom, eu sou escritora, eu sou poeta, né? Eu tenho muito dentro da minha escrita a prosa e a poética, mas eu gosto muito da poesia. Porém, eu sou apaixonada por crônicas, né?
mas já tinham pego a crônica. E aí eu falei, bom, então vamos de poesia. Vamos de poesia. E aí eu falei assim, olha, eu acho que para mim, nessa temática, vai ser mais fácil falar sobre um personagem do qual eu conheço, né? Uhum. E eu acho que eu não tive essa dificuldade por já conhecer, né, a trajetória dele como uma figura pública. Ele começou a carreira dele, né, num seminário. Ele se dedicou ao acolhimento das pessoas, né? Ele se dedicou à igreja. E aí ele começou a ter os percalços a partir do momento que ele se viu diante de alguns milagres e a igreja não validou esses milagres, ele foi colocado como um falso, né? Um falso milagreiro, que foi a questão do milagre da hóstia, né? Que a mulher alegava ter recebido a hóstia e ter virado sangue, a igreja não validou isso, e aí ele se torna, né, digamos assim, um foragido da igreja, né? E aí ele acaba adentrando para a vida política, né? E aí ele se torna prefeito da cidade que ele criou. Ele ficou muito tempo diante da política. E essa divindade, ela só se dá a partir da sua morte, né? E aí ele torna-se, assim, uma figura extremamente polêmica no Juazeiro, né? Que hoje a gente tem festa, a gente tem romarias, pessoas de todos os lugares do Brasil adentram a cidade atrás de um milagre, atrás da sua fé. E isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou uma mulher movida por fé. E apesar de conhecer muito a história dele, eu não tinha a imensidão dessa fé, porque eu ainda não tinha eu sabia da história literária, mas eu não tinha eu não tinha adentrado a questão da grandiosidade da festa, da mobilização da comunidade em prol dessa festa. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu fiquei bastante surpresa com o tamanho, né? Porque a gente fala muito sobre a padroeira do Brasil. Sim. Que é uma grande figura no nosso país. Porém, me assustei um pouco de ver o tamanho também da divindade de Padim Cisso. Que eu não tinha imensidão por ser do Sudeste. E ele ser uma figura da divindade do Nordeste, eu não tinha a imensidão da força e da grandiosidade da fé das pessoas em relação a essa figura. Confesso que eu fiquei bastante surpreendida. Sim, eu também. A gente acaba, na verdade, não conhecendo as nossas riquezas, né? Porque, querendo ou não, a gente às vezes fica mais ali restrito à nossa regionalidade, né? E o literato Dente de Leão, ele traz, na verdade, esses olhares mais amplos, isso que é muito interessante. No seu texto, O Santo do Sertão, você tá com ele aí, Cristiane? Tô. Você conseguiria fazer a gentileza, se você quiser, tá? De ler uma parte que você gosta, ou duas, ou praticamente tudo, enfim, sinta-se à vontade, só para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, né, de você, porque eu admiro muito quem faz poesia, né? Eu sou da prosa, eu sou da poesia. Olha, eu escrevo poesia desde os 7 anos. Desde que eu fui alfabetizada, eu escrevo. Eu sou aquela que tem o livro de poemas, aquele caderno de poemas guardado desde da infância, pré-adolescência, e de vez em quando eu revisito essa autora mirim.
E eu acho que ela me fortalece muito. Não é à toa que eu me tornei professora e formada em letras, né? Porque eu muito me apaixonei pela literatura desde pequena. Olha, eu gostei muito, eu acho que o primeiro verso, ele resume exatamente quem foi Padim Cisso. No sertão de Juazeiro nasceu menino em missão, se tornou forte e verdadeiro de fé e devoção. Cícero Padim Cisso Cicinho, padre, guia e santo, do povo foi proteção. Eu acho que esse verso ele traduz exatamente quem ele é, quem ele foi e quem ele continua sendo no coração das pessoas que habitam e que saem do seu lugar para estar lá em devoção a ele, nas festas, nas romarias, pessoas que viajam quilômetros a pé para encontrar o seu milagre. Sim. Então, sim. isso é uma coisa que me comove bastante. E independente das nossas crenças, ter essa fé é muito importante, né? É muito importante. E a gente deve respeitar todas as outras, na verdade, mas o importante é ter a sua, né? Para que você possa ter sempre um norte, né? Um norte, que é o que importa, né? Com certeza. Cristiane, fale um pouquinho das suas obras. Você tem aí 3, 4 livros? Sim, sim. Tá. Eu tenho o Vamos Conversar sobre Violência Sexual Infantil, é o meu bebê, foi o meu primeiro livro, e na verdade, assim, é muito interessante, porque embora eu escreva desde menina, eu nunca quis publicar meus poemas, eu nunca tive o sonho de publicar os meus poemas. Eu tinha o sonho, é muito engraçado, de criança, de estar na academia de letras. Eu lia aquelas literaturas brasileiras em que eles falavam o tempo inteiro sobre academia, e eu, assim, sonhava em estar em algum dia na academia de letras. Mas, na minha caminhada, eu acabei me tornando especialista em sexualidade, especialista em violência. Eu senti a necessidade de publicar alguma coisa que viesse trazer prevenção e autoproteção para crianças e adolescentes. E aí começou a minha escrita publicada. Na verdade, eu senti a necessidade de levar uma mensagem para ajudar educadores, professores, pais, as próprias crianças. E o Vamos Conversar, ele é uma oficina de autoproteção. É uma oficina que qualquer educador, qualquer pessoa que eduque uma criança, consegue levar conhecimento e autoproteção para as crianças. Joia. Depois eu lancei um e-book que é Vamos Conversar Mamãe, que é um livro de orientação para as mães sobre violência sexual infantil. Depois, o terceiro livro é Por Todas as Flores do Mundo, uma oficina poética de prevenção para meninas. É um livro que, por meio da poesia, eu consegui levar essa temática tão pesada que é a violência contra mulheres e meninas. Por meio da poesia, a gente trata as violências. Então, como uma questão de conhecimento, eu trato sobre algumas violências que permeiam nós, mulheres e meninas, ao longo da nossa caminhada, como relacionamentos abusivos na adolescência, casamento infantil, exploração, tráfico de meninas. Então, eu abordo toda essa temática por meio de poesia. Então, fica um livro leve, tranquilo, é para adolescente, é um livro para você dar de presente para aquela menina, para aquela adolescente que você quer proteger. Ele parece um diário. Tem espaço para escrever, para colocar suas escritas, sua opinião. As poesias são flores, cada flor representa uma violência. E atrás tem um pequeno texto que aborda sobre que tipo de violência que eu estou falando, trazendo observações muito pontuais
da Organização Mundial da Saúde, da Unesco, da ONU Mulheres. São informações muito bem preparadas, né? Informações de fontes seguras e que podem levar para as meninas Uhum. uma ideia da violência que permeiam a nossa caminhada. Sim, que E trabalho o quarto duro. está saindo, vai ser lançado esse ano. Ai, que maravilha, que maravilha. Olha, você está de parabéns, viu? Pelo trabalho que você Obrigada. faz, uma temática que infelizmente, que está aí no dia a dia de muitas famílias, né? Independente da classe, por incrível que pareça, né? Ainda temos esse problema, né? Mais um desses problemas, né? Que lidar, que cuidar. E a forma como você apresentou o seu trabalho, né? Me deixou muito, muito encantada. Né, porque eu não conhecia esses pormenores, né, que é por meio da poesia e tudo mais. Então, olha, eu te parabenizo, viu? Parabéns, Obrigada. parabéns. Inclusive, o Por Todas as Flores do Mundo está concorrendo ao Jabuti esse ano. Eu estou muito Olha, feliz. vamos, pensamento positivo, vai dar tudo certo, viu? Sim, sim. Muito feliz de tê-la aqui no Prosa Verso e Vinho. Eu agora fica com a gente aí, que agora a gente vai conhecer um pouquinho do Gustavo. Você disse que fala do Sudeste, de que estado? Eu estou em Santos, estado de São Paulo. Ah, sim. E você, Gustavo, você fala de onde? E eu estou em Itanhaém, Ah, aqui Estamos próximo. pertinho. É verdade, pertinho mesmo, tantas vezes. E eu acho que aqui no litoral tem muita gente, assim, da literatura. Eu vejo a literatura crescendo muito aqui na região, né? E eu fico muito contente com isso. Mesmo aqui em Itanhaém, por ser, ainda que seja uma cidade menor, né, uhum. a gente tem tido vários movimentos muito legais, né? As feiras que estão acontecendo, enfim, isso tá muito bacana. Que bom. Gustavo, eu participo da Flitanhaém, viu? Mas peraí, é mesmo? De qual É Itanhaém? Da primeira ou da segunda? da primeira e da segunda. Só não vou poder participar esse ano. Ah, tá certo, tá certo. Não, porque eu tô organizando a desse ano. A desse ano, infelizmente, eu já me comprometi com outra feira. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Não, a desse ano a gente vai fazer em agosto, no dia 9 e 10 de agosto, né? Então a gente, inclusive, encerrou as inscrições ontem, anteontem, alguma coisa assim, né? Porque a gente teve que parar de fechar as inscrições, porque realmente, como eu falei, tá muita gente surgindo mesmo, então a gente ficou sem espaço físico. Mas olha que bacana, muito legal, muito Que, que, legal. que legal saber que tem muita procura, né? Porque às vezes a gente acha que não existe a procura e às vezes a gente Sim, acha que não tem nada. Mas, nossa, como a gente tem muito movimento literário, né? E às sim, vezes sim. coincide de serem mesmas datas e a gente ter que fazer escolhas, né? Mas Exatamente. Exatamente. Mas é isso, Gustavo. Então vamos lá. Conta para nós aqui como que foi a sua primeira participação, então, no Literato Dente de Leão, sobre o seu tema, né? Que você traz aí, um político entre coronéis e cangaceiros. Isso. Na verdade, assim, eu conheci o literato justamente na primeira Flitanhaém, né, que eles participaram lá, então eu falei, vou. Eles estavam trocando uma história por um bolinho, né? Eu queria um bolinho, então eu troquei por uma historinha lá, né? E aí depois Verdade. eu fiquei conhecendo mais, eu falei, poxa, posso participar? Tudo, né? Aí a Daiane permitiu e beleza, cá estamos, né? E foi muito interessante, porque eu não me lembro qual dos dois rapazes anteriores que comentou isso, mas acho que foi até o Igor, o anterior, né? O penúltimo, antes de vocês foi o Igor. O primeiro foi o Igor, Paulo. isso mesmo, que ele falou que assim, que é um desafio. E eu acho isso realmente exatamente a mesma ideia que eu tenho. Por quê? Eu não conhecia praticamente nada sobre Padre Inciso, sabe? A gente sabe que é uma figura famosa no Nordeste e tal, mas assim, é até vergonhoso dizer que, poxa, realmente não conhecia, né? A gente conhece Uhum. às vezes de fora, mas não conhece daqui, né? Sim. Então,
foi para mim muito interessante, um desafio de buscar a história dele e conhecer esse lado em específico, o lado político dele, que eu achei fascinante, porque ele teve que lidar com a questão da igreja, que ok, né, como já foi falado, tem toda aquela questão dele ter sido banido, expulso, enfim, e também com os cangaceiros e os coronéis da região, né? Então, assim, a igreja era uma fonte um centro de poder, né? De governo praticamente, e ele conseguiu lidar com isso de formas que até hoje são sentidas como questionáveis, como controversas, né? Porque Uhum. ele não condenava certas coisas que poderia condenar, né, sendo ele uma pessoa religiosa. Mas, sendo ele um político, ele precisava fazer esse jogo ali entre as forças que estavam para poder conseguir trazer algum tipo de dignidade para aquela população, né? Primeiro de Crato Sim. e depois Tabuleiro, né? E depois, Uhum. eventualmente, Juazeiro. Então, assim, foi muito interessante ver essa história dele. O seu texto, eu grifei aqui 3 partes que me chamaram a atenção, Hum? né? A primeira é logo no começo, que você coloca ali entre aspas, né? Nunca desejei ser político. Vi-me forçado a colaborar na política, né? Isso. E de fato, Essa é às a vezes, frase dele mesmo. Né? sim, e às vezes a gente meio que é forçado mesmo, até porque a representatividade que ele teve ali, né? Talvez outra É, pessoa não teria feito um papel tão importante naquele meio e naquele momento, né? Porque ele era do povo, né? sim, Querendo ou não, ele era do povo, né? sim. E eu gostei muito também de uma expressão que você traz referenciando um dos coronéis que foram falar com ele. Era bicho que queria palco. Eu achei muito bacana essa expressão, porque é aquela pessoa que quer se aparecer, né? Que gosta de plateia, né? A gente sempre conhece alguém que quer aparecer, né? Então, o que eu Uhum. faço às vezes? Eu ligo os holofotes. Quer se aparecer? Então, né? Vamos dar essa ajuda. Em alguns momentos, né? Óbvio. Tá E você certo. traz também aqui no finalzinho, assim, no meio para o final, você traz: Juazeiro não virou esse mundéu bonito só na base da fé. Não. Foi preciso muito gasto, muita alpercata, que se estourou na caminhada dura dos meus anos, né? Então, também é Isso. um trecho que ficou assim registrado, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Exatamente. E a trajetória dele mesmo é de décadas, né? Não é uma coisa assim que foi, ele teve a fama, por exemplo, teve um canal no YouTube que estourou, que viralizou, e aí ele é famoso agora e tudo mais. Não, realmente foi um trabalho que, até por isso, se tornou duradouro e, né, fez com que a imagem dele permanecesse como uma imagem de importância extrema para o Brasil, né? Sim, sim. Olha, tanto a Cristiane quanto você estão de parabéns pelo texto, né, por terem abraçado a temática. Me respondam sim ou não. Vocês vão estar na próxima edição? Sim. Eu não sei se a minha, a que eu aceitei agora é a próxima. Acho que não é. Acho que tem uma e depois vai ter uma próxima, que essa sim eu vou participar. Mas sim, quero Entendi. seguir. Que bom poder ver novamente, então, vocês aí nos textos que vão vir, né? Gustavo, ainda com você. Aqui eu não tenho informação se você tem livros, mas eu sei que você é membro da Academia Itanhanhense de Letras e organizador do Clube de Escrita Nós de Itanhaém. Conta pra Isso, gente sobre esse seu projeto aí. E também você tem a editora, Nós Editora, né? isso, perfeito. Conta pra gente aí. É, eu sou membro realmente da Academia Itaense de Letras aqui, né? Já tem há pouco tempo ainda, tá? Não faz muito tempo, mas faço parte aí de um grupo de novos autores que a academia tem adquirido, vamos dizer assim, né, para manter, continuar mesmo. A academia Uhum, aqui Itaense de Letras, eu acho que ela só perde para a de Santos, de fato, a nível de tempo de existência. uhum, Né? Acho que a de Santos é mais antiga do que a nossa aqui. A nossa tem 28 anos. Né? Então, assim, ela precisa se renovar. Né? E uhum. até nessa ideia de renovação, que eu criei, então, esse clube de escrita,
que chama Nós de Itanhaém, né? Com a ideia de ser nós como pessoas e também como nós de elos mesmo, né? Juntos ali. Sim. E é um grupo em que as pessoas têm total liberdade para escrever da forma como quiserem, sobre temas que a gente troca esses temas ali mais ou menos de 5 em 5 dias, 7 em 7 dias, e cada membro acaba escolhendo um tema em determinado momento. É uma coisa super, super casual, super básica, super simples, e que, assim como no literato, que a Daiane comentou, e eu concordo totalmente, a gente vê a evolução das pessoas, sabe? Porque mesmo eu ali como organizador, eu não me ponho assim no papel de editor ou de falar, né, ó, faz assim, faz assado, né? Por quê? Porque eu tento fazer que seja a escrita uma questão terapêutica, porque as pessoas descubram que ela tem essa, poxa, eu posso escrever, por que que eu não posso? Né? Por que Uhum. que, só se você tiver um português, não sei, imagina, bobeira, né? Eu acho que, eu costumo dizer que basta a pessoa ter nascido como um ser humano, automaticamente ela já é um repositório ali de experiências, de vivências que podem ser transformadas em escrita para que outras pessoas possam se colocar no lugar dela ali e ver um outro universo de outros olhos, né? Então, assim, eu já tenho seguido com esse clube de escrita por algum tempo, a gente tem quase 30 membros, ele Uhum. funciona basicamente sempre pelo WhatsApp, né, por grupos de WhatsApp, e a gente faz nossos encontros, os nossos saraus bimestrais, que a gente alterna com a Academia Itaense de Letras, né? Uhum. Então, assim, tem sido uma experiência muito legal e vejo, de fato, que as pessoas começam a se apropriar dessa possibilidade de falar, eu posso, eu tenho essa condição de escrever e de ser lido e de ser aplaudido, são coisas assim que você vê a transformação emocional na pessoa. A pessoa às vezes Uhum. tímida, não quer falar, tal, e eu insisto, não, vai lá, fala o teu poema, não sei o quê. E a pessoa vê que ela foi ouvida e teve aplauso e tudo mais, aquilo dá uma elevada na autoestima, sabe? Que acaba abrindo os olhos para outras coisas. Então tem esse projeto, sim, que a gente tem feito aqui, que tá bem bacana. Inclusive, tem até um site onde a gente faz, porque assim, todo mês eu pego os textos de todos, junto e faço a diagramação de um e-book, né? Um grande PDF lá com quase 50, 60 páginas. E aí Uhum. a gente publica numa biblioteca digital que nós temos do Clube de Escrita, para quem quiser ver. E eu faço, inclusive, depois o registro desses e-books para que as obras das pessoas fiquem protegidas sob os nomes delas. Então, Ah, assim, de que legal. certa forma, é até interessante, porque chega no final do ano, a pessoa olha para trás e fala, caramba, ó, nesse ano aqui eu escrevi 80 e tantos poemas, por exemplo. E aí eu falo, parabéns, você escreveu um livro. É só questão Sim. agora de juntar tudo e pronto, mas você já é escritor ou escritora, né? Então, assim, muito bacana, muito bacana. Tem sido muito legal. E, de projetos eu acho que é isso, né? Eu tenho ajudado bastante com relação à Academia Itaense de Letras, essa questão agora mesmo da Fita Itanhaém, e a gente faz o que pode pela literatura. Que bacana, que bacana. Eu acredito que seja um trabalho, assim, que dê um trabalho muito para você, né? Um Porque pouco, essa dedicação, né, de concentrar as informações, de distribuir as informações, né? Alguém tem que fazer, né? E você estando à frente, né? Você, na sua fala, a gente percebeu, assim, primeiro, o carinho que você tem pela escrita e por quem escreve, né? Tanto é que você está aí, né, tentando movimentar. A gente sabe que é difícil fazer essa engrenagem girar e você está aí firme e forte, né? Então, o Vamos Prosa lá. Verso deseja sempre muito sucesso. Eu vou Obrigado. começar a colocar o de vocês um Instagram como favorito para que eu receba mais informação de vocês e possa estar repostando nos stories, tá? Bacana, Tem como a gente agradeço. colocar como favorito ali, né? Tá? Agradeço. E antes de me despedir de vocês, para que eu possa trazer a Daiane de novo e a gente fazer um encerramento, cada um pode deixar sua mensagem final. Eu só queria falar um pouquinho dos livros, Ah, sim, diga, diga. né? Porque, assim, a terceira questão que você mencionou da nossa editoria é, de Uhum. fato, um serviço de editoria de livros, né, para autores independentes, enfim, que nós temos feito. E nós, eu e minha esposa, simplesmente, né? Ela é ilustradora e eu editor. E, recentemente, a gente
conseguiu fazer o relançamento dos livros do Benedito Calixto de Jesus, que Olha, do aqui no Benedito litoral é uma Calixto. pessoa, né, super bem cotada, ainda mais em Santos, né? Uhum. Recentemente foi feito o lançamento desse aqui, do Capitanias Paulistas, e desse A Vila de Itanhaém, que, assim, os dois são livros que estavam há mais de 100 anos sem ter uma nova edição. E aí a gente conseguiu reeditá-los e trouxe a vida, né? E, inclusive, na feira que vai ter nesse final de semana, já está tendo, na verdade, na Pinacoteca Benedito Calixto, né? É, eu vou estar lá no domingo com eles. De repente, ó, a gente podia se encontrar lá, bater um papo. Então eu estou indo lá sábado, Ah, amanhã. tá certo. Tá certo, tá certo. Domingo eu ainda não sei, mas amanhã estarei lá. Tá Agora, certo. depois a gente precisa trocar figurinha. Eu tenho uma Claro. pessoa que vai gostar muito de saber sobre seus livros. Opa, pois não. Pode passar Você que pode sabe, eu não contar. sei se você sabe, a gente tem uma casa de cultura aqui agora. Sim, sim, sim. E lá foi inaugurado a sala do Benedito Calixto. Caramba, que bacana. Tem. Até quem tá lá na frente é um. Eu esqueci o nome do rapaz, é Flávio, alguma É- coisa assim. Isso, Flávio Moreira. Que ele é um pesquisador, assim, né, Isso. genial do, É do, do da Calixto. academia. Da Hum, academia, como diz ele, Academia Santense. Santense. Tá certo, tá certo. Bacana, olha aí. Vamos trocar a figurinha assim. E só assim, para fechar aqui, eu mostro também o meu Nós de Itanhaém, né, que é um livro com 14 contos sobre a Itanhaém atual, né, que eu Hum, vejo que se fala muito pouco sobre Itanhaém atual, fala-se mais sobre a história, afinal de contas é uma cidade histórica, né, como São Vicente, uhum. como Santos, enfim, mas eu senti a falta de ter alguma coisa assim atual, né? E aí, se vocês me permitirem, eu gostaria só de ler um trechinho daqui da contracapa, Fica à né, para vontade. mostrar o que eu pude ver, eu e a minha esposa, no primeiro ano em que a gente morou aqui, né? Neste livro você vai encontrar a aposentada reclamona, o terreno irregular, os novos e ingênuos moradores, os cachorros de rua, a escassez de sonhos infantis, a imodesta modéstia, a dura realidade da morte, o homenzinho da esquina, as mulheres que não são de areia, são de concreto, a fervorosa crença, o inseto provavelmente perigoso, a placa escrita à mão do brechó, a sacola plástica cor-de-rosa navegando sobre o mar, o cheiro de queimado, cabeças fritas sob o sol, um pintor sempre presente, Benedito Calixto, o impossível e muito mais. Ou seja, nós de Itanhaém. Esse livro está disponível na Amazon, na Wiclap, e por aí afora. Inclusive, só uma curiosidade que eu fiz questão de colocar aqui, né? Ó, Itanhaém, com um NH extra aqui, porque é o jeito que as pessoas geralmente costumam falar, Itanhaém, né, em vez de Itanhaém, para deixar o porte assim, realmente de que é uma coisa super casual, super popular. Sim, É que isso. maravilha, que maravilha. Então, último recadinho rápido para que eu possa me despedir de vocês e trazer a Daiane, porque eu estou preocupada com o horário. Só por Tá causa certo. disso. Senão a gente ficava aqui a noite toda. Tá certo. Cristiane? Pois não? Bom, eu quero agradecer ao Grupo Literato pela oportunidade e principalmente porque é exatamente aquilo que o Igor falou, né? É um grande desafio. Para mim, a literatura nordestina sempre foi um grande desafio. Então, a gente se debruçar diante daquilo que é um desafio nos torna escritores melhores, né? Porque a gente tem que, quando a gente não domina aquilo, a gente dá o nosso melhor e aí a gente debruça, a gente mergulha de verdade. Eu acho que, assim, essa edição ficou um grande encanto. Eu acho que inspirou demais todo mundo. E eu acho que a gente precisa disso, dessa movimentação. Porque escrever sobre aquilo que eu escrevo sempre é muito fácil. Sim. Eu escrevo sempre sobre aquilo. Escrever sobre aquilo que eu me aventuro traz um remexer da alma. Eu acho que é mais ou menos isso.
Então, eu agradeço muito ao grupo todo que se empenhou para entregar essa lindeza que ficou essa edição. Certo. Gustavo? Eu também só posso agradecer também a oportunidade dada pelo literato, porque, assim, realmente é algo que é simplesmente a porta se abriu e falou, pode entrar, faça do jeito que você quiser, sabe? E também a oportunidade, de, lógico, de ter o texto editado assim, né? É sempre bom ter uma segunda visão, que às vezes a gente, só na nossa visão, a gente acaba não enxergando, né, as coisas. E o trabalho que a Daiane faz, o Sérgio faz, enfim, é muito, muito, muito legal mesmo. É uma pena que a gente não vai poder se encontrar na fita ainda esse ano, porque eu já falei, vocês não vêm, tá, mas não deu. Falar, poxa, fica para a próxima, né? Mas, assim, a mensagem que eu deixo é, como disse, acho que o Igor também, leiam, leiam. E a gente também, como escritores, né? A gente muito escreve, mas não sei, às vezes a gente acaba esquecendo, falo por mim mesmo, esquecendo de ler, né? E na leitura também a gente cresce muito como escritor, né? Então, é ter esse contato com a leitura, com a escrita, de todas as formas possíveis. Joia, que maravilha. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e participação de vocês aqui, tá? Espero vê-los, né, novamente em outras oportunidades e também, na verdade, nos próximos textos, tá? Saúde e sucesso para vocês, ok? Saúde, saúde. Valeu, saúde para nós todos. Obrigado. Eu vou pedir, então, a gentileza que vocês saiam, né? Tá. Vão ter que sair da live e daí entrar depois para continuar assistindo. E daí eu vou chamar então agora a Daiane para a gente fazer a fala final aqui. Mas antes eu tenho. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi, Ah, tá me vendo? agora eu tô te vendo. Agora eu tô com uma outra ajudante aqui, Ana Paula. Que Oi, maravilha, que Ana. maravilha. É assim, uma irmã foi Maravilha. ajudante, ela também tem que ser ajudante, né? Sim, lógico, lógico. Tá no sangue, tá na família, né? Tem que colaborar, tem que ajudar, né? Você tem só as Sim, duas, sim, né? com Ou você tem certeza. meninos também? Não, não, tenho só as duas. O menino, que às vezes aparece nas minhas fotos do Instagram, é meu sobrinho. Ah, entendi. Bom, Daiane, para a gente ir finalizando dentro do literato, você tem uma participação de uma carta ali que você Uhum. transcreve ela, né? Você traz o seu olhar em cima de uma carta, é isso mesmo? Uma carta que existiu. Na verdade, aquela carta que eu escrevi foi baseada no processo, tá, do Cícero, porque o padre Cícero ele pediu uma comissão da igreja para averiguar os milagres, porque ele não queria passar no mosteiro. Então, essa primeira comissão foi montada por um médico, um farmacêutico, se eu não me engano, e acho que um advogado, alguém assim. Não lembro exatamente quem eram os membros. E eu peguei, então, os autos do processo do farmacêutico e transcrevi e fiz essa carta. Só uma informação, o processo do Padre Cícero, quem tiver curiosidade, é só digitar em qualquer buscador ali, processo Padre Cícero, Juazeiro, e vai aparecer ali os autos do processo. É muito legal, é muito interessante. Quem tiver curiosidade histórica de pesquisar. Ah, que maravilha. Dentro do seu texto, eu grifei aqui algo que me chamou a atenção, que você diz assim, não é o milagre a pedra no sapato, e sim os envolvidos. Caso tivesse acontecido sobre a batina de Dom Joaquim, com os punhos ricamente adornados em crochê e engomados com clara de ovo, os sinos dobrariam até o Vaticano. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Porque dentro do seu texto você traz justamente isso em relação que às vezes quem seria o Padre Cícero para querer, né, ter esse reconhecimento, né? Você faz esse questionamento Na assim. verdade, sim. O que acontece? Eu acho que o caso do Padre Cícero, ele ilustra essa questão do que a gente fala tanto, né, do viralatismo, né? Porque o que acontece?
Só assim, num resumo rápido, a primeira comissão averigou ser inconclusiva. Eles não conseguiram provar irregularidade, porém não disseram que era um milagre. Eles disseram que não tinha explicação para o ocorrido. O bispo não aceitou, pediu uma segunda comissão, formada por padres que eram subjugados à autoridade eclesiástica da época, que era o próprio bispo. Então, o que acontece? Na verdade, o bispo. Padre Cícero vai até o Vaticano, pede a sua reabilitação, o Papa dá a reabilitação, só que o canônico da época, a autoridade da diocese, ela tinha o poder de veto, e o bispo, então, não aceita, e ele acaba vivendo como leigo até o fim da vida. Padre Cícero nunca mais rezou uma missa. Então, na verdade, a vaidade era nesse sentido. Bom, eu que sou bispo, nunca fiz um milagre. Quem é o Padre Cícero para fazer um milagre? Então, na verdade, quando a gente lê todo o processo, o que fica nas entrelinhas é muito claro isso, né? O melindre de autoridade, como a gente chama, né? Então, o bispo não aceita que um simples padre, né, de uma cidade, de uma diocese, quer dizer, de uma paróquia que não era, digamos assim, a top da sua diocese, né, que ali ocorra um milagre. Então, é isso que a gente consegue vislumbrar no processo. Sim. Gostei muito do seu texto, fez a gente refletir, na verdade, sobre essa questão da vaidade, né? Dos egos, né? Que isso está no nosso cotidiano, né? Lidar com Sim. pessoas é lidar com pessoas. É vida, né, Natasha? Isso é vida. Exato, exato. E aí, Daiane, então acho que quanto à sua participação dentro do literato, na parte textual, acho que a gente conseguiu trazer, né, no decorrer aí da nossa live. Dentro ainda desta edição, a gente tem dois textos, um texto da Karine Souza e Pousas, que é Vida de Romeiro, Sim. E o texto do Marcelo Elo Almeida, Os Retirantes. Qual a mensagem as pessoas vão encontrar quando lerem o texto da Karine e depois quando lerem o texto do Marcelo? Você consegue fazer um resumo? Claro, o texto da Karine tenta se aproximar da estética do cordel nordestino, né? Então ela fez essa poesia muito bacana sobre a questão dos romeiros, né, da questão dos milagres, essa tradição que os romeiros têm de colocar réplicas do corpo que foram curadas no santuário do Padre Cícero, né, lá em Juazeiro. Então ela explica um pouquinho isso na poesia dela. O texto do Marcelo, que foi um texto muito corajoso, muito forte, que ele relata, então, a chamada indústria da seca do Nordeste, num conto sobre as frentes de trabalho no Nordeste, né, na década de 30. Muito, muito corajoso. Então, quem estiver nos assistindo, então, por favor, né, leiam o texto do Marcelo, porque é um texto realmente forte e bastante corajoso. Exato. Eu também achei isso no texto dele, né? E ele está de parabéns, né? Na verdade, assim, todos contribuíram, todos estão de parabéns, mas às vezes algumas temáticas foram mais sem floreios, né? E ele traz um texto belíssimo, sobre os retirantes, né? E aí, então, para a gente agora já fazer um pré-convite para os escritores e para os leitores para conhecer a próxima edição. Qual é a temática? A próxima edição vai ser o chorinho. Olha! Uma das nossas riquezas nacionais, o chorinho, né? Então, essa edição que vem, da próxima edição, quer dizer, mês que vem não, né? Do final do mês, vai ser, então, sobre o chorinho. Então, você sabe por que o chorinho? Porque o chorinho, assim como o samba, ele é um ritmo por excelência brasileiro. Ele tem todo o contexto do final, do início da República. Então, ele é um ritmo assim que nasce nesse contexto histórico. E por uma outra razão também, que eu acredito muito, que é o que a gente chama de transferência de capital cultural, né? Lógico que toda comunidade, todo espaço geográfico tem sua cultura, porém, eu acredito que como os divulgadores gratuitos e livres que somos,
temos que fazer a transferência de um capital erudito para um capital popular. Então, é por isso que nós vamos pelo Chorinho. Então, o meu convite é que quem tiver interesse de escrever para o Literato Dente de Leão, procure, né, nos mande um direct no WhatsApp, no Instagram. Depois, essa pessoa que tiver interesse vai ser adicionada no nosso grupo de WhatsApp, e aí, então, se interessar por um tópico de uma pauta e começar a contribuir com a gente. Maravilha, maravilha. Eu agradeço muito a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês estarem aqui uma vez por mês. Peço desculpa pelo horário, extrapolei, mas a gente vai se empolgando, querendo conhecer um pouquinho, principalmente que nós tivemos 3 novos escritores aqui. Sim. Prometo me policiar para que a gente possa, na verdade, focar mais, né, em determinados assuntos e tudo, mas eu tenho certeza que eles, todos que passaram por aqui, conseguiram deixar um pouco da mensagem dessa parceria com o Literato Dente de Leão, assim como também falar um pouquinho deles, né, para que quem possa estar assistindo e for assistir possa conhecê-los também, né, porque deu a entender de que trazem uma bagagem muito linda, né, cada um que esteve aqui, e que fazem um diferencial na sociedade, né, e na literatura como um todo. Claro, com certeza. Né? A nossa equipe é muito bacana, então eu sou muito de ter junto com a gente, junto comigo, com o Sérgio, né, uma equipe de escritores tão plurais e tão colaborativos, né, e tão comprometidos realmente com a causa da literatura, né, porque de nada adiantaria a gente ter, né, a vontade de produzir esse material se nós não tivéssemos de vista dos nossos escritores, de diferentes regiões do Brasil, diferentes realidades, né, pessoais, então isso é muito bacana. Maravilha. Então, eu só tenho a agradecer a parceria com o Literato Dente de Leão, com você, com o Sérgio, com todos que contribuem com, né, a proposta do periódico, né, que acaba sendo uma newsletter, né, e ansiosa, então, para que quando vocês começarem a divulgar aí os textos, né, referente ao Chorinho, que é agora para o final do mês, né? Então, na virada do mês, vocês já vão estar lançando material novo. Muito bom saber, então. Exatamente, Chorinho sobre o Chorinho. Chorinho eu gosto. Eu, de vez em quando, coloco, né? Mas me agrada muito a questão do ritmo, né? Que faz lembrar o samba, aquele início, né? Na verdade, o berço do samba Sim. de roda, né? O chorinho, querendo ou não, né? E esse olhar que você e a gente vai ter uma playlist, tu que adora a playlist, a gente vai ter uma playlist também. Maravilha, maravilha. Eu vou curtir essa playlist, hein? Então tá, vou ficar ansiosa. Então tá bom. Então, ó, só tenho a agradecer a você, ao Sérgio e a todos que passaram por aqui e desejar sempre muito sucesso para o projeto, né? E para cada um de vocês, tá bom? Tá bom, eu quero um beijo. Tchau, tchau. Beijo.